Verificação de quórum. Vereador Mário Dantas, vereadora Marta Presente. presente. Vereador Marcos City. Vereador Nelson Monguete. Vereador Wilson Raim. Presente. Vereador Heraldinho Filho. Vereador Isaías Dantas. Presente. Vereador Jorge Mendes. Presente. Acordo, presidente. Havendo o número legal, declaro aberta a sessão. Momento de reflexão. Senhor presidente, primeiramente saudar a Vossa Excelência, vereador Mário Dantas, a direção do trabalho dessa casa, os demais vereadores que compõem a mesa, vereador Nelson Monguete e vereadora Marta Cheia. Assim saúdo a todos os vereadores nesta noite, e na pessoa da dona Ana Pimenta, quero saudar a todos que estão conosco aqui, presentes, que Deus possa assim nos abençoar. A palavra em 2 Crônicas, senhor presidente, capítulo 20, do verso 14 até o verso de número 20, diz o seguinte: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benarias, filho de Jeiel, filho de Matanias, o levita, dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Cis, e os achareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar. Parai e ficai de pé, e vede, porque a salvação vem do Senhor, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saíreis ao encontro, porque o Senhor está convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor para o adorarem. Levantaram-se os levitas, filhos dos coatitas, e dos filhos dos coraritas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair, o rei Josafá pôs-se em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis bem-sucedidos. Amém. Obrigado a todos vocês, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Requerimento. Expediente recebido. O ofício do 52 do CONDEC. Através do presente, estou comunicando a Vossas Excelências que a partir desta data não mais estarei, a partir de 2 de novembro, não mais estarei respondendo pela coordenação da Defesa Civil de Piúma, uma vez que solicitei junto ao senhor prefeito municipal minha exoneração, ocasião que quero agradecer a todos o carinho e a atenção dispensada a esse coordenador, bem como pela aprovação do projeto de Defesa Civil de Piúma. Assina Daniel Ferreira da Silva. Procurador, uma cópia desse requerimento. O projeto de lei 96, Poder Executivo, ao texto dispositivo da lei 1840, de 23 de dezembro de 2011, que está tudo funcionando público. Pegou a experiência pública. Ordem do dia. Ordem do dia. Uma parte, Vossa Excelência. Uma parte concedida para Vossa Excelência fez um requerimento de fazer uma homenagem, mas ficou lá no Otenó, na terra do esquecimento. Não, senhor, deve ser questão de... É uma senhora de idade e ela é muito tímida, mas está cedo. No momento que tiver a votação dos projetos que tem, que é o projeto da saúde, aí a gente Está aguardando, está aguardando, ela chegando, logo depois a gente faz. Ordem do dia. Projeto de lei 94, ao Poder do Executivo, ao Poder do Executivo a acrescer valor e repasse ao consórcio público da região Escavila Sul. Votação com a emenda apresentada pelo vereador Nelson Monguete, emenda modificativa. Nobre vereador, vice-presidente em exercício do momento, vereador Nelson Monguete, para expor a emenda que foi colocada em cima do projeto. Senhor presidente, nobres vereadores, o Poder Legislativo ele recebeu há umas 3 semanas atrás um projeto de lei, que está tramitando agora, pedindo um acréscimo de
R$150 mil para ser passado para o consórcio intermunicipal de saúde. Por questões que não vem ao caso no momento, no dia que seria votado, acabou não sendo votado, mas surgiram alguns questionamentos que fizeram com que o Poder Legislativo questionasse o Poder Executivo a respeito de informações que pudessem dar mais solidez à decisão do Poder Legislativo, no que se refere a estar realmente tranquilo na matéria que iria votar. O Poder Executivo se omitiu, até hoje, professor, já respondeu o ofício do Poder Executivo? Até hoje o Poder Executivo não respondeu aí o ofício do Poder Legislativo, mostrando novamente a sua insensibilidade no que se refere à distinção de poderes, não trazendo vergonha para este vereador, porque este vereador sempre atuou com responsabilidade, não sei com relação aos senhores, mas ele simplesmente desrespeitou todo o Poder Legislativo e, consequentemente, desrespeitou também a população deste município a quem nós representamos. Pela omissão do Poder Executivo, a gente fez uma convocação do secretário de forma verbal, ele mandou metade da informação, também não mandou conforme teria que ser. Nós tivemos que provocar o consórcio intermunicipal de saúde para que ele nos trouxesse as informações. E assim foi feito com o ofício da data de 8 de novembro, onde nós fizemos 6 questionamentos ao Conselho Municipal de Saúde, ao consórcio intermunicipal. A primeira surpresa, senhores vereadores, vem do fato de que o Poder Legislativo ele está para aprovar R$150 mil de repasse para o consórcio, mas desses R$150 mil já foram gastos quase R$85 mil. Ou seja, nós estamos liberando 150, mas dos 150, na verdade, só tem R$65 mil que pode ser utilizado pelos cidadãos deste município nas suas necessidades de saúde até dezembro. E aí trouxe um alerta. Se de 150 mil o repasse é 100 mil por mês, está no contrato. O contrato é previsto 120 mil ano, 100 mil mês e 100 mil mês de acordo com um planejamento mínimo de procedimentos de consulta e exame especializado. O vereador à parte, o seguinte, isso você já está comprovando, para mim, já tem uma coisa errada. A gente recebe um tipo de denúncia que teve gente que está primeiro fazendo, que era campanha lá, campanha aqui. Então a gente fica meio assustado em voltar nessas coisas. Se deu esses anos todos. Aí eu mudo um pouquinho o foco, a gente vai no Lacerda. Veio uma reclamação que o Lacerda estava isso, o secretário candidato a prefeito, levou os vereadores lá, botou que o negócio estava tudo bacana, não querem pagar o cara. Por quê? A gente já sabe que tem gente teste de ferro do prefeito querendo levar uma vantagem. E não paga o rapaz do Lacerda. Aí extorquindo. Então a gente vem, aí por exemplo, aí vem põe por interesse, que tem que pagar médico e trabalhador no consórcio. Para aí, é nenhuma venda que você compra fiado não, amigo. Você tem responsabilidade. Aí responsabilidade não foi nossa não, foi do prefeito, foi do secretário de saúde. Ele está meio assustado porque ele vai assumir uma secretaria em outro município. Ele quer pôr alguma coisa. Se já gastou 85, alguma coisa está errada. É 85 mil que são do município. Aí eu tive que pagar médico para deixar o hospital sem médico. Por que agora está deixando? Então por que ele não levou? Agora, para tapar o calote que eles estão com medo de dar nos outros, vem e joga a responsabilidade para mim. Aí o prefeito, como vamos popular, o bicho é vagabundo mesmo. Ele põe uma funcionária que faz o quê? Põe para definir mais do próprio vereador. Que se não faz nada, é vagabundo. Virou político, já é safado. E isso a gente leva nas costas o tempo todo. Aí ele pega, põe uma funcionária no posto de saúde, só para denegrir a imagem da gente. Aí o culpado sou eu, o vereador, aí o presidente. Então, vereador, eu acho o próximo estranho. Pela hora, eu vou pedir vista da votação. Não pode mais não. Da votação não pode não? Mas, ó, eu vou chegar lá. Eu acho meio estranho, vereador. Aqui já está demonstrado. O senhor me
possível, senão é muita informação. Aí nós fizemos um ofício, fazendo 6 questionamentos. E como eu falei, nós nos assustamos quando chegaram informações, porque dos 150 mil, na verdade, nós temos só R$ 65.132,65 para gastar. Com as informações que foram chegando, que não são poucas, muita coisa aqui, nós fizemos um levantamento, um rascunho básico do que estava acontecendo para a gente poder ter uma noção. E aí, nós nos assustamos mais ainda, porque nós pedimos um comparativo para o secretário de 2011 e 2012, só de Piúma, ele não mandou. Mandou só, depois de um tempo mandou só de 2012. Aí nós reclamamos semana passada, mandou de 2011, mas só de Piúma. Aí nós aproveitamos, já que nós iríamos provocar o consórcio, pedimos de todos os municípios que são consorciados. E aí a gente começa a assustar com os dados. Só no que se refere a exames e consultas em Piúma, dos anos de 2006 a 2012, nós vamos poder perceber que há um volume que assusta. Com os dados que eu recebi, que estão aqui, esses dados, depois eu vou deixar uma cópia para o Poder Legislativo, vou encaminhar uma cópia para o Ministério Público. Entendeu, Leozinho? Os dados que estão aqui, deixa ele ouvir, porque ele foi bastante incisivo na fala dele, depois ele entender o que está acontecendo aqui. Os dados que estão aqui, vou deixar uma cópia para o Poder Legislativo, vou encaminhar uma cópia para o Ministério Público. Com a sua aprovação, ela procede, acontece. Aí ela vai juntar esse processo para ficar em... Vou juntar para fazer e-mail, na fila de espera. Oi? Vai ficar na fila de espera de julgamento, né? Sei, mas olha essa parte de faz. 2006, 2007, 2008 e 2009, juntos, para exames e consultas especializadas, R$ 33 mil. Você pega 2010, já dá um saldo para R$ 408 mil. Você chega para 2011, já vai para R$ 641 mil. E chega em 2012 agora, só nos 4 primeiros meses, olha só, o ano todo de 2011, R$ 641 mil, entre exames e consultas. Você pega só os 4 primeiros meses de dezembro de 2012, porque ela não conseguiu passar no relatório dela. Janeiro, fevereiro, março, abril de 2012, nós temos um gasto de R$ 516.810 nos 4 primeiros meses deste ano. Quase o que nós gastamos o ano todo de 2011. Isso só com relação ao Piúma. Aí eu comecei a fazer o levantamento dos municípios em comparação ao nosso. E aí eu me assustei mais ainda. Porque você pega isso só no ano de 2012, tá? Eu vou eliminar Guarapari, Icônia, Itapemirim, Marataízes, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Sul. Vou ficar só com Piúma e Anchieta, que são os dados que mais destacam. Você pega janeiro, fevereiro, março, abril e maio e te vai por mês. Entre Piúma e Anchieta. Anchieta em janeiro deste ano gastou 130 mil, Piúma 137 mil. E nós temos que prestar atenção que em Anchieta, salvo ano, nós temos quase 15 mil habitantes a mais do que Piúma. Vou falar de novo. Quase 15 mil habitantes a mais do que Piúma. Isso aqui são só dados de exames e consultas especializadas. Para isso nós estamos votando. Sem médico. Sem médico. Janeiro de 2012, Anchieta 130 mil, Piúma 137 mil. 137 mil. Fevereiro, Anchieta ganhou 198 mil, 132 mil Piúma. Março, 145 mil Anchieta, 115 Piúma. Tá lá. Abril, 184 Anchieta, 131 Piúma. Maio, 131 Anchieta, 122 Piúma. Até aí tudo bem. Mas mesmo assim, o valor muito elevado. Chegou em junho, 196 Anchieta, 131 Piúma. A partir de julho, o bicho pegou.
porque a partir de julho, efetivamente, período de eleição. E nós tivemos alguns vereadores eleitos relacionados à saúde. É por isso que nós seremos obrigados a mandar para o Ministério Público. Chegou em julho, contrariando a qualquer lógica administrativa, qualquer lógica da matemática, Anchieta 137 mil, Piúma foi para 154 mil. Em agosto, Anchieta 159 mil, Piúma 164 mil. E chegou em setembro, 143 mil reais em Anchieta e quase 170 mil reais em Piúma, em setembro. Em outubro, só nos primeiros meses deu 123 mil reais, 783. Aí eu resolvi fazer um comparativo, para os senhores terem uma noção, para a gente ter uma noção de equilíbrio, de balança, entre 2011 e 2012, mais ou menos dos mesmos meses. Janeiro, vou pegar só Piúma. Junho de 2011, nós gastamos 35 mil. Junho de 2012, 131 mil. Julho de 2011, 42 mil. Julho de 2012, 154 mil. Qual é a matemática que justifica um aumento tão grande entre um mês de 2011 e outro mês de 2012? Agosto de 2011, 55 mil reais. De 2012, 164 mil reais. Setembro de 2011, 60 mil reais. Setembro de 2012, quase 170 mil reais. 75 mil para outubro, para 123 mil até agora. Os números, senhores vereadores, eles não mentem. Não existe retórica decente ou hipócrita, não existe retórica decente ou hipócrita que possa rebater números. E só nós temos números tão elevados de valores que foram desprendidos, foram gastos, de recursos públicos, sem o mínimo de ética, sem o mínimo de responsabilidade, porque a reclamação que eu tive dos profissionais que me orientaram, dos que me trouxeram isso daqui, é que Piúma não tem mínimo de organização sequer. Existe protocolo para pedido de exame. Todo procedimento público tem que passar por um protocolo. Porque no protocolo vira um procedimento administrativo. Do procedimento administrativo você pode fazer o gasto. Essa é a lei da responsabilidade. Então o que se reclamou muito foi que não existe organização. E com a falta de organização, o rato faz a pesca. Aí lendo o contrato, aí eu fiz um outro resumo. Das cláusulas que foram infringidas no contrato 001-2012, que é o contrato do consórcio municipal. A cláusula segunda, item 2, a linha C, D e F. Cláusula item 2, compete ao consorciado C. Observar os limites de valores e quantitativos de arrependimentos disponibilizados pelo valor estipulado no presente contrato. Foi totalmente jogado por lixo essa cláusula. Porque se o limite é 100 mil mês, como é que o Poder Executivo gasta 130, 140? Qual é a justificativa lógica? Planejamento? Projetos? Planejamento? Ou é desvio de recurso público mesmo? Para atender interesses políticos em período eleitoral? Aí se torna um período eleitoral. A linha D. Adotar providências cabíveis para os repasses de cota de custeio mensal correspondente ao consorciado no tocante às despesas administrativas e serviços prestados pelo consórcio. Não houve providência alguma. F. Realizar os repasses financeiros nos prazos e valores constantes no presente contrato. Ele desrespeita até os prazos de repasse. Na emenda, que os senhores poderão observar, nós estamos preocupados, inclusive com relação a médico,
consórcio ele tem poder como ferramenta de contratar médico para o hospital. E não tem mais recurso para isso, para deixar 2 médicos no hospital, de plantão 24 horas. Então, o que nós tivemos que fazer? Do dinheiro que sobrou, aí nós fizemos o dever de casa. Do Poder Executivo, a gente fez aqui no Poder Legislativo. Do dinheiro que sobrou, nós planejamos ele para ser utilizado com responsabilidade para que a população não fosse prejudicada ainda mais. Tiramos parte do recurso para investir em exames e consulta especializada e parte do recurso, 33 mil, nós destinamos para atender a contratação de médicos para o hospital. Só que é o seguinte, nós não temos mais recurso para botar outro médico no hospital agora. Então, a coerência e a responsabilidade vai obrigar o Poder Legislativo, na aprovação da emenda, se assim os senhores entenderem também, que já que nós não temos recurso e temos que olhar os exames e consultas especializadas, e também o custeio administrativo do consórcio, que tem que repassar obrigatoriamente pelo menos R$3 mil para o custeio administrativo, nós fizemos um cálculo mínimo, junto com alguns profissionais, para poder chegar num número razoável de atendimento, mas deixando um valor razoável para aquilo que entendeu que seria o possível. Não teria como nós, com o dinheiro que sobrou, contratarmos médicos a partir de agora para o hospital. Não tem como. Se for fazer isso, arrebentou. 2 médicos contratados pelo consórcio, porque o plantão do médico pelo consórcio são 12 horas. Então, nós temos contratado pelo consórcio 2 médicos para dar um plantão de 24 horas. 2 médicos durante 30 dias dá 98 mil, quase 100 mil reais. Então, é caro. Não deu. Nós fizemos um levantamento mínimo, básico, com algum esforço. Aí eu digo doutor Luiz Oscar, outros profissionais. Nós chegamos a um consenso de que, pelo menos, nos últimos 20 dias, dos 20 dias, 10 dias da atual gestão e 10 dias da próxima gestão. Esse assunto é importante. Porque o certo seria, pelo menos, nós temos 2 médicos no hospital a partir do dia 15 de dezembro. Porque de 16 de dezembro já tem um grupo muito elevado de cidadãos que estão chegando para cá como população flutuante de turismo. Isso. Só que nós não temos dinheiro para contratar 2 médicos a partir do dia 15 de dezembro. O que nós fizemos? Fizemos a emenda contratando médico para o hospital obrigatoriamente a partir do dia 21 de dezembro, antes não. Então, o secretário ou o gestor, seja lá quem é o responsável, ele não pode contratar a moda irresponsabilidade, não. Se ele vai contratar médico, ele vai contratar, se quiser também, terá que ser a partir de 21 de dezembro. E aí nós ultrapassamos o mês de dezembro para chegar até 10 de janeiro. E aí nós entramos numa outra cláusula do contrato, que é a ferramenta que nos possibilita isso. É a cláusula 9ª. Ela permite condições de prorrogação de contratos, justificando o valor destacado para a contratação de médicos do período de 21/12 a 10/1. Então, a cláusula 9ª, no seu parágrafo único, ela diz o seguinte: o presente instrumento poderá ser prorrogado mediante manifestação expressa do município consorciado, desde que haja previsão orçamentária para suportar as obrigações provenientes da referida prorrogação. O que nós tivemos que fazer, então, para atender a legislação? Nós entramos em contato com o prefeito que está entrando, a partir do ano que vem, e pedimos para a equipe de transição formalizar que há o interesse do Poder Executivo que vai entrar a partir de 1º de janeiro para que haja prorrogação, até 30 de janeiro. Automaticamente já deu a ferramenta para que haja prorrogação, porque quem vai entrar autorizou. A outra autorização depende do Poder Executivo atual pegar e fazer. Então, com base nisso, nós fizemos uma projeção de R$33 mil na emenda, jogando a contratação de médicos no período de 21 de dezembro a 10 de janeiro, porque vai dar condições de quem vai entrar como prefeito, da nova equipe, já formalizar de forma rápida a contratação de médicos nesses primeiros 10 dias, já para, pelo menos até final do verão. E aí, ainda não será o ideal, mas pelo menos os cidadãos deste município e a população flutuante que vai estar chegando,
não vai ficar, de repente, assustada quando chegar do hospital numa emergência e encontrar um médico só com 50, 60 pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo. 2 médicos conseguem fazer um rebate. Basicamente, foram essas emendas, mas eu vou ler ela depois. Agora, quanto ao que falou o vereador, nos assustou também alguns pontos. E aqui está o relatório, parte do relatório. Gostaria que a Vossa Excelência usasse o microfone da casa para ficar gravado nos anais dessa casa. Só ficaram 33 mil para pagar os médicos dia 21 ou dia 10. De 21 de dezembro a 10 de janeiro. Só vai usar só 33 mil reais? Se passar disso daí, nós vamos prejudicar a população nos exames especializados e consulta especializada. Eu vou ler então a emenda. Na emenda, ela tem... Um minutinho só. Como que vai ficar a situação? Nós temos vários problemas mentais em Piúma, você sabe disso, que não é pouco. Pessoas que têm problema, né? Então, está dando uma confusão danada, que o psiquiatra não vem, e nós temos neuropediatra, oftalmo, fisioterapia, gastro, otorrino, proctologista, urologista, nutricionista. Como é que a gente vai ficar nessa situação? O primeiro problema mental que nós temos aqui é do gestor, pela irresponsabilidade dele. Então, eu vou ler a emenda que aí Vossas Excelências vão ter uma noção do que está acontecendo, de como é que é. Nós só temos 65 mil dos 150 que nós vamos aprovar hoje, se os senhores assim entenderem. Os 80 já foi para pagar o que está devendo, né? Já é para pagar o que está devendo. Aí não se preocuparam com proctologista, com psiquiatra. Não, aí na emenda eu fiz o seguinte, artigo 1º. Eu fiz alguns considerandos, mas esses considerandos eu já falei quase tudo e vou só arrematar aqui, então não vou perder tempo lendo. Aí o artigo 1º, Marta. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar até o dia 7 de dezembro de 2012, e aí eu recomendo aos vereadores que dão sustentação ao Poder Executivo, para que ele seja um pouco mais responsável, e vocês atuem no sentido de liberar isso logo. A gestora do consórcio, ela diz o seguinte: toda segunda-feira eu libero o recurso, eu faço a inserção no sistema. Se não chegar a tempo, só na outra segunda-feira, e aí nós já vamos perder 2 semanas. Prejudica a população. Desculpa. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a repassar até o dia 7 de dezembro o valor de R$150 mil ao consórcio público da região expandida sul, acrescendo ao contrato firmado. Parágrafo único. Do valor ora autorizado, a importância correspondente a 65.445, que é o que sobrou, obrigatoriamente deverá ser despendida da seguinte forma. Eu estou falando obrigatoriamente porque aí você trabalha agora de forma mais organizada. 1. Para o atendimento médico especializado, o valor de R$24 mil, assim discriminado. R$24.230, porque os 33 mil nós já deixamos para ter mais um médico do hospital. Porque o exame especializado, vamos supor que o município não tenha condições de bancar, mas qualquer cidadão que entre com mandado de segurança, a Justiça autoriza, determina que o Poder Executivo cumpra. Então, tem saída. Agora, um hospital com um só médico é caixão. Então, é mais importante, Max, mais um médico do hospital do que... aliás, tudo é importante na saúde, né? Mas a gente tem que eleger prioridade. Então, dos 24 mil, vai ser discriminado da seguinte forma. Pediatria, até 20 consultas, totalizando o valor de R$3 mil. Urologia, até 20 consultas, totalizando o valor de R$1.000. Neurologia, até 20 consultas, totalizando o valor de R$4.800. Neurologia é caro, e aí entra as crianças. Psiquiatria, até 20 consultas, totalizando o valor de R$4.200. Otorrinolaringologia, até 20 consultas, totalizando o valor de R$1.500. Ortopedia, até 20 consultas, totalizando o valor de R$3.960. Esses valores e esse tipo de procedimento não foi escolhido a moda sem vergonha não, tá, gente? A gente pegou o profissional da área para ver o que mais importava em cima do relatório de consulta do Ipiúma. Até que nós deixamos um número muito grande para fisioterapia, porque tem muitas pessoas sendo atendidas em fisioterapia e que
pelo consórcio, elas são atendidas em casa. Ou seja, se a pessoa é atendida em casa, ela não tem condições de sair. Então, são procedimentos importantes. Neuropediatria, até 20 consultas, totalizando R$ 800. Oftalmologia, até 15 consultas, totalizando R$ 2.970. Fisioterapia domiciliar, até 142 consultas. Nós deixamos um pouco mais, porque além de ser mais barato, mas tem um volume muito grande de pessoas sendo atendidas. 142 sessões exclusivamente a serem realizadas nas residências dos pacientes, totalizando um valor de R$ 2.000. Por que a gente se preocupou em colocar a palavra exclusivamente? Porque o município tem, acho que 2 fisioterapeutas contratados ou concursados, não sei. E se eles estiverem fazendo a fisioterapia domiciliar, aí o recebimento é duplo. É complicado. Como é que você vai pegar alguém do quadro da prefeitura para fazer algo que poderia ser feito dentro da estrutura administrativa? Aqueles pacientes que podem ser movimentados até a estrutura administrativa, a gente economiza. Aqueles que não tem jeito, a gente direciona esse valor para que o fisioterapeuta do consórcio ele vai até a residência. Entendeu? Fisioterapia. 2. Aí vem o item 2. Para aquisição de exames especializados e gastos administrativos, nós tivemos que incluir também o gasto administrativo, porque senão não funciona, tem que repassar. O valor de R$ 8.215. Exame especializado são todos aqueles exames que nós não fazemos. E aí, nós nos assustamos, porque pela falta de responsabilidade ou organização, o nosso município pagou um valor muito alto de exame de sangue e de ultrassonografia. Qual dos senhores não sabe que o hospital faz exame de sangue? Qual dos senhores ainda não sabe que aquele novo posto de saúde do bairro União faz exame de sangue? O que justifica, então, o município pagar uma grana alta para laboratório particular? Para aquisição de exames especializados, aí não entra esses de sangue, e mais o administrativo, R$ 8.215. Item 3 da emenda. Para a contratação de 2 médicos plantonistas por dia, para o Hospital Municipal, objetivando complementar o quadro de profissionais médicos plantonistas daquele órgão e exclusivamente para o período de 21 de dezembro a 10 de janeiro, exclusivamente, o valor de R$ 33.000, e aí eu assino a emenda. Então, a emenda, ela vem planejar o gasto do que sobrou, para ver se nós conseguimos fazer com que a população ela não seja desassistida, pelo menos naquelas situações mais emergentes. E aí eu apelo ao bom senso dos nobres vereadores que fazem sustentação ao Poder Executivo, para que obriguem a saúde a fazer uma triagem. Aliás, eu não entendo por que a saúde do nosso município não existe ainda a equipe de auditoria. Essa equipe de auditoria, que ela é obrigada a ter no hospital, aí eu falo já também com a presidente do conselho, ela é obrigada a fazer a triagem, porque de repente vai lá o filho de alguém que é bem apadrinhado, para fazer um exame bem caro, mas não tem emergência, não tem necessidade de ser agora, pode esperar um pouco mais. O filho do José do Aipim, ou do seu José da Empada, que está passando muita dificuldade, está com risco de vida, de repente não faz porque não tem um apadrinhamento. Então, vereador, tem que ter... Aquela lei da Vossa Excelência não cabe nesse... Aquela lei que eu fiz há muito tempo atrás, que eu pedi para essa Câmara entrar com mandato de segurança, que dava tempo e agora não dá mais, até hoje está arquivada, vereador. Cabe nesse... Se tivesse sido utilizada aquela lei desde quando ela foi promulgada, esse retrato seria outro. Porque só teria condições de fazer exame de especialidade e consulta se estivesse dentro de um parâmetro mínimo de organização e triagem. Não tem. Aí, a emenda, vocês já viram para que é. Ela foi feita com responsabilidade, a 4 mãos, entendeu? A gente agradece o Luiz Oscar, que participou também ajudando, mas o relatório, senhores, eu vou passar alguns dados para os senhores do relatório, e eu vou ser mais direto para não ser muito cansativo. Antes de o senhor dar uma olhadinha nesse relatório, me dá uma parte, por favor. A dúvida que eu fiquei, que eu vi a Vossa Excelência com os seus dados, esses 150 mil, o senhor tirou uma parte no valor de 60 e poucos mil,
para pagar médicos. Dos 150 mil, R$ 84.867,35 já não existe mais. Tá. Já foi para o sal. Aí sobrou? Do dinheiro que sobrou, nós temos só R$ 65.132,65. Isso é o que tem. Desses 65 mil, para médico, 33 mil nós despendemos, porque realmente se você pegar um hospital com um médico em verão... Entendi. complica. Na verdade, não tinha nem que ter 2, tinha que ter 4. A verdade é isso. Tinha que ser 2 atendendo as emergências e 2... Ô, vereador, ô, presidente, se não tivesse comido já os 85, daria para pôr, né? Tranquilo. 33 mil. Foi o que nós tiramos para médico. Então, 65, tiro 33. Isso. Aí é outra metade aqui que dá 30 e alguma coisa? Não, 33 para 65 daria... Não, dá menos. Isso, 32. Esses 32 vai ser para essa especialidade. Para tudo isso que nós demos agora. Isso aqui, no caso, pelo que eu entendi, para pediatria, por exemplo, as crianças quando chegam lá só tem 20 consultas até o final de dezembro, dia 31. Mas aí, nesse caso, é por isso que eu digo para o senhor que foi feito com responsabilidade. Porque o médico, ele vem para cá, talvez só 1 ou 2 vezes até o final do ano. E dessa vez que ele vem, ele trata 15, 20, 30 crianças. Então, nós fizemos assim, bem pontuando. Eu sei, mas eu entendi aqui. No caso, são 20 consultas para criança, pediatria. Nesse caso que está aí. Isso. Tá. 20 consultas para neurologia. No caso, até dia 31 de dezembro, ele só pode atender 20 pacientes. Sim, mas isso está condicionado à própria disponibilidade do médico, porque não tem. O médico não pode vir. Não, entendi. Mas, por exemplo, num dia ele atende os 20, acabou as consultas. Isso. Aí só vai ter a partir de dia 10 de não sei o que de janeiro, em cima da emenda, para o próximo prefeito, Samuelzinho. Não. A emenda ela só dá condições para o próximo prefeito manter os médicos do hospital. Do hospital, mas consulta não. Consulta não. É por isso que o consórcio, a provocação do prefeito que vai entrar, ele já fez pedindo para que seja prorrogado até 30 de janeiro. Entendi. Porque até 30 de janeiro prorroga o consórcio no que se refere às outras situações. No entendeu? caso, eu vi aqui 33 mil até dia 10 de janeiro, então... Só para médico. Mas a provocação que o prefeito Samuel fez lá é pedindo para que o Poder Executivo já faça uma provocação prorrogando até 30 de janeiro. Mas a semana que vem, os prefeitos eleitos, com os prefeitos que estão saindo, vão estar se reunindo com o consórcio para já formalizar isso, porque aí até 30 de janeiro fica todo mundo assistido, inclusive com os exames, entendeu? Então, para o exame não foi liberado nada com esse restante. Não, mas a partir do dia 1º de janeiro, a própria provocação deles, essa semana que vem, já vai dar condições de continuar. Muito obrigado pela sua... Se o cara tivesse já gasto, daria para atender uns mais 40, uns 60, né? A população seria bem assistida. É triste, né? A gente tem que ouvir e discutir isso. Pedir aos vereadores para prestar atenção aqui, por favor. Isso é um caso muito triste. Aí nós vamos aos dados que assustou. Relatório de consultas. Desse relatório de consultas, senhores vereadores, nós temos quase 150 consultas feitas para moradores de outros municípios. Dessas consultas, quase 150, nós temos gente de Anchieta, Guarapari, Itapemirim, Iconha, Rio de Janeiro, Marataízes, Rio Novo do Sul. São vários. Rio Novo do Sul, Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Duque de Caxias. Caravelas, Caravelas, Bahia. E nós sabemos, Teixeira de Freitas, Bahia. Parente demais. E nós, vereadores, que somos culpados. Teixeira de Freitas de novo, Anchieta. Tem muita Anchieta aqui. Alfredo Chaves. Enfim, tem vários municípios, de pessoas sendo atendidas de outros municípios, até de outro estado. E tem alguns aqui que vou até destacar esses primeiros, porque esses primeiros, você percebe que consumiram mais. Por exemplo, Joselina Porto do Sacramento. A localidade não está informada.
Ela é de Anchieta, tem 50 anos, e ela fez 3 procedimentos para o Piúma. Deixa eu só te fazer uma pergunta que eu tenho essa dúvida. O cartão do SUS, eu não estou aqui defendendo, eu só quero tirar uma dúvida também para mim não ser também injusto com ninguém. O cartão do SUS, ele não é nacional? O cartão Isso, mas não, se o funcionário... endereço... Não, só uma dúvida que eu quero saber. Não, eu não estou aqui defendendo quem está certo e quem está errado. Só quero saber, isso é feito pelo cartão do SUS ou por endereço? É essa que é a O dúvida. cartão do SUS e a irresponsabilidade de quem está atendendo. Mas por quê? Eu vou te explicar por quê. Quando se vai no município de Anchieta, o cartão do SUS é um cartão único. Todo lugar do Brasil o cartão é válido, no todo território nacional. É isso, vereadora? O cartão do SUS. Agora, o que pode se fazer, o que se faz em outros municípios, que a gente vê que a diferença que está acontecendo aí, que Vossa Excelência falou, Bahia, Rio, nós estamos em Piúma, Bahia, Rio, tudo pessoas distantes. Agora, o que acontece? Quando se vai no município de Anchieta, eles pedem toda a documentação e, em especial, ninguém sabe me responder. O título de eleitor. O título de eleitor para ver se comprova se você é morador do município. Porque, muitas vezes, o comprovante de residência é daqui. É fácil. Agora, o título de eleitor não tem como você negar. Você é morador. Você é do município de Piúma. Lá é feito assim. Por que eu estou te falando isso? Que várias pessoas daqui já foram para lá, achando assim, lá em Anchieta é mais fácil. Mas quando pede o título de eleitor, aí o cidadão fala assim, eu vou tomar um copo d'água e já volto. Pega tudo que é dele e nunca mais volta. Aí eu falo para vocês aqui, gostei da pergunta de Vossa Excelência, porque muitas das vezes uma funcionária irresponsável anda na rua falando que isso é culpa de vereador. Isto é culpa de quem está na direção e não está fazendo o papel certo. Aí o que acontece? Nós somos, vocês também são prejudicados. Mas eu sempre acredito e creio naquele cidadão que tem o conhecimento, como aconteceu esses dias. Foram falar para a pessoa, ela falou, peraí, aí não. Aí você está querendo tirando com a minha cara. Não é por aí não. Mas quando pega aquela pessoa que acha que é de qualquer jeito, aí já sai na rua falando do vereador. Mas hoje está aqui no papel, está na mão do vereador Nelson Morghetti, não é nada que está sendo falado de boca para fora, não. Está ali num documento que veio das mãos de alguém responsável. Por que eu falo de responsabilidade? Porque está tudo ali por escrito. É isso, Vossa Excelência? E agora nós vamos fazer o nosso papel, que poderíamos estar aqui para fazer um muito melhor, mas não vamos poder fazer, porque de alguém que agiu de uma irresponsabilidade, está no lugar errado, e nós, tanto eu quanto vocês, vamos pagar, porque eu também utilizo para minha família aquele posto. Nós vamos pagar, porque de outros que nem aqui estão mais, estão lá no seu município, nem aqui estão mais, mas nós vamos ficar aqui, sendo crucificados. Eu acho, vereador, que tem que ter uma lei a gente pedindo o título da pessoa. O cartão do SUS, geralmente, tem uns que não tem localidade. Não é dizer que é Piúma, de Vitória, de Cachoeiro, nada não. É uma parte, vereador. Só tem data vereador, de uma nascimento, parte, mas não. eles pedem toda a documentação, só que nesses daí de fora, acho que esqueceu, né? Acho que ela esqueceu. A pessoa que pediu deve ter esquecido. Mas nós vamos contratar, então, um especialista para fazer um tratamento nela, que ela não possa esquecer mais, porque quem está pagando é a população, o que é errado. Uma parte, vereador. Concedo a parte a Vossa Excelência. Obrigado. Na verdade, foi um momento político, foi feito política em cima da saúde, foi notório isso, e hoje a população paga pelo preço caro. Irresponsabilidade de secretário que está fazendo barganha pela secretaria em município vizinho, tentando assumir lá uma secretaria, botando toda a população em jogo. E aí, às vezes,
falam que vão botar carro na rua para a população vir aqui nos intimidar. E eu voto sim naquilo que eu quero votar, que eu vejo de responsabilidade para a população. Não porque vão forçar eu votar. Porque sempre fui um vereador atuante, que denuncio, que mostro e boto a cara na reta. Não tenho medo, não. E vou continuar assim. A população tem que participar para saber o que está acontecendo. Porque ficar ouvindo ali nas esquinas fofoquinhas de um e de outro, não vai nada. Nós temos que ser, parabenizando o vereador Nobre Dil pela preocupação que está com a população, dividindo, preocupado, para não deixar faltar para os nossos. Vem um secretário trazendo um exame lá da Bahia, do Rio. E aí? E a nossa população sofrendo. Culpa também do executivo. Culpa do secretário. O dinheiro já foi todo gasto. E agora nós temos que ficar aqui quebrando a cabeça para não deixar piorar a situação. Nós temos que ser muito coerentes para poder a nossa cidade não sofrer mais. É uma vergonha quando sai um cidadão daqui de Piúma não ser atendido aqui em Anchieta e vem gente da Bahia para ser atendido aqui. Vereador, muito obrigado pela parte concedida. Ô, vereador Nelson, aproveitando que você me dando mais uma parte, eu quero te parabenizar que você, pela essa pessoa, que é a gente que é ocupado, que o cidadão aqui de cima, cidadão a gente não pode chamar nem de cidadão nem de nada. Ele aí fala que a gente aqui é um monstro, que você é um monstro, que segurou. Você sim mostrou responsabilidade. Saiu, juntou os profissionais, correu atrás para arrumar uma solução. Que esse aqui de cima não está preocupado com a população, não. Ele manda alguém pôr na cabeça e tem alguém desesperado, precisando de um exame, aceita que a gente é o responsável, que você é. O que ele queria? Pede vista, acaba a vista, eu não mando informação, chegou no dia, o pessoal libera e acabou. Eu pago minha dívida, saio tranquilo. O senhor, sim, mostrou preocupação com a população, responsabilidade com o dinheiro público e mostrou esse cidadão que ele não encontra palhaço aqui embaixo, não. Ele sim é um palhaço. Eu não quero ofender o palhaço, não, porque ele não é digno de tem ser chamado de cachorro, porque hoje os direitos dos animais protegem. Ele sim é um covarde, porque ele usa pessoas aproveitando o desespero de um doente que vai lá com problema de câncer, como aconteceu a um cidadão de Piúma há um tempo atrás, que o Jorge Miranda acompanha e trabalhava em churrascaria. Ele chegou com o pescoço desse tamanho, com problema de câncer, faleceu. Fizeram hora, o rapaz embaixo de um sol quente, correndo atrás, o vereador Jorge Miranda chegou, abraçou, olha esse cidadão. Eles não estavam preocupados, gastaram 100 e levaram doado. Hoje não, eu estou preocupado com o doentinho. Mentira, o safado está preocupado em pagar dívida. Aí pega uma cidadã burra, doida, e põe lá para fazer média. Aí culpado é Heraldinho, culpado é o vereador Nelson. Ele não moveu uma palha, nem informação, que é a obrigação dele, ele não mandou. Tipo, bota lá, o dia que liberar, eu tenho que pagar até 31 de dezembro. Eu paguei, se vira o povo. Você está entendendo? É o que eu disse, a mão de Deus pega. Cuidado. Cuidado, cidadão. A mão de Deus pega. E eu quero te parabenizar, vereador, tá? Por essa situação que você está encontrando, essa solução, no caso. Eu agradeço a vossas excelências pelas manifestações. Foram 3 questionamentos, depois eu continuo com o relatório. O vereador Mário, ele falou com relação ao cartão. O cartão do SUS, qualquer rede pública no país é obrigado a atender o cidadão quando ele chega para o hospital com cartão SUS. Qualquer. No que se refere a consulta e exame especializado, não. Consulta e exame especializado, a obrigação
é do dono da casa. Se eu moro aqui, eu tenho que comprar minha comida, tenho que pagar minha luz, minha água. Então, eu sou obrigado a fazer, às vezes, de quem mora comigo. Então, dentro do município, consulta e exame especializado é só para quem mora em Piúma. Cartão SUS, não. Cartão SUS, chega o mineiro aí, chega o turista, com carinho, brincando, daqui a pouco sofreu um acidente, tem o cartãozinho do SUS, vai para o hospital, é o cara a ser atendido. Entendeu, Mário? Então, o que aconteceu foi que foram utilizados realmente consultas e exames especializados para fazer política. Mas também nós temos que ser responsáveis daquilo que a gente fala. Tem uma situação aqui que já abre um leque de que talvez não foi tudo na sacanagem. Por exemplo, tem um senhor aqui, que ele é servidor de Piúma, ele trabalha como agente comunitário de saúde ou é agente de endemia, não sei. É concursado, mas aqui na relação, ele está, se eu não me engano, no estado do Rio de Janeiro, como origem de estado do Rio de Janeiro. Ele já mora em Piúma há uns 15, 20 anos, mas o registro dele, para efeito de PSF, é lá no Rio de Janeiro ainda. Então, nem tudo que nós temos de informação é crime. Parte do que tem aqui de informação, há indícios de crime. Mas é por isso que a Câmara não vai investigar, porque nem tempo há para isso, é por isso que nós vamos mandar para o Ministério Público, para que ele, de forma técnica, ele faça o levantamento. E aí, até aquele levantamento de amostragem, por exemplo, nós temos aqui 500 cidadãos, 800 cidadãos sendo beneficiados que são de fora, por amostragem, vai buscar parte desses cidadãos e vem cá, você mora onde? Quem te levou? Quem conseguiu para você? E aí, se houve sacanagem, vai ser pego na investigação do Ministério Público. Aí vai pegar o aí, gato. Para o Mário, então, está respondido o cartão? É obrigado quando tá respondido. Situação de consulta rápida ao hospital, que é de rotina. Exame e consulta especializada, não pode com cartão SUS, não. A Marta fez um comentário que eu achei extremamente oportuno, vereadora, extremamente oportuno. 2 médicos no hospital, plantão de 12 horas, então tem que ser 2 contratos, 650, um acho que é 800 e o outro acho que é 850 à noite, dá total de R$ 1.600, R$ 1.650 por plantão. 2 médicos sendo contratados por dia, durante 30 dias, nós temos aí quase R$ 100 mil. Só para atender hospital. Para colocar, além do médico já existente, mais um, para ter 2. Hoje, no contrato que nós temos do consórcio para o município, o repasse é 100 mil. Seria insuficiente. Então, quando chegar aqui a discussão efetiva do orçamento do ano para o ano que vem, eu já sugiro aos nobres pares que são ligados ao Poder Executivo, para que já peçam para ele, para que no PPA também seja inserido alguma matéria com relação a isso, para que nós possamos, já na peça orçamentária, já está prevendo, Marta, um aumento de pelo menos o dobro. Prevendo. O prefeito que entra faz se quiser. Aí serão 200 mil mês. Aí vai dar um total de 200 e alguma coisa. Né? 240, sei lá. E o Max fez um comentário. Qual comentário que você fez, Max? A preocupação nossa é se um pediatra der 20 consultas em um dia. Acabou. Aí podia picar, né? Tantas por semanas. É porque quando foi feita a emenda, de acordo com as pessoas que estavam presentes, a disponibilidade do pediatra, por exemplo, não é todo dia vir para Piúma. Ele só pode vir, acho que um dia, a cada 15 dias. Então, nesse tempo que ele vem para Piúma, foi dividido, que vai dar mais ou menos o que ele pode consultar. Então, vamos supor, ele vem um dia, a cada 15 dias, se o prefeito não repassar segunda-feira, o que eu acredito que ele não vai fazer. Então, só para outra segunda, já perdemos uma semana e meia. Então, já se passaram aqui alguma coisa, já passou alguma coisa. Só na segunda semana que ele vai repassar, então, a partir daí pode consultar. Então, o tempo que sobrou até final de dezembro, não vai ter profissional para atender. Então, já foi feito mais ou menos do equilíbrio, entendeu? O entendimento ficou um caso de calamidade à saúde, até o final do ano. Eu não vou dizer calamidade, porque
a questão de obrigatoriedade desse tipo de situação é do governo estadual e do governo federal, né? Aí, porque nós temos que ser assim... Não, mas pelo meu entendimento que... A calamidade, ela chega ao ponto de, por exemplo, o Poder Executivo, que como está acontecendo hoje em algumas situações, nós pegamos o Diário Oficial da semana passada, tem lá um pedido de licitação, sei lá o que é, para contratar exames que a Justiça determinou, porque o ano eleitoral, então, teria que ser feito através de Justiça. Então, a calamidade está na omissão do Poder Executivo, porque a partir do momento que há uma obrigatoriedade de efetuar pagamento de exames de especialidade, e exames e consultas de especialidade, que são de obrigatoriedade do governo federal e do governo estadual, porque existe uma relação do que é obrigado a pagar. Se o município paga por aquilo que o governo estadual e federal é obrigado a pagar, ele tem que automaticamente fazer um procedimento administrativo pedindo o dinheiro de volta, a reposição. Só que ele não faz. Se o governo começar a demorar muito, entra com mandado de segurança, como o cidadão fez. Vai receber, sei lá como é que faz, mas ele tem que buscar esse dinheiro de volta, e ele não busca. Então, como vocês perceberam, no caso de consulta, nós temos gente até da Bahia. E não é quantidade pouca, não, porque tem gente aqui, tem o mesmo cidadão tendo 2, 3, 4 procedimentos especializados. Exames, que é diferente da consulta, nós temos quase 100 pacientes de outros municípios sendo atendidos aqui em Piúma. E aí, vem uma outra situação. Exames caros. Eletroneuromiografia para Guarapari. Uretrocistografia, nem sei se isso é caro. Tem até relação ali, eu não sei. É de alta complexidade, o Mário entende. Para uma pessoa do Rio de Janeiro. Aí é de alta complexidade? É de alta complexidade. Uretrocistografia. Aí vem aquilo que eu falei que nós temos que ser justo. O paciente é do Rio de Janeiro. Quem é o paciente? Eu não vou citar nome para não ser, não é legal, tá? Mas o paciente é aquele servidor que eu falei que mora em Piúma há alguns anos e é servidor efetivo do município. Então, nesse caso, você percebe que há outro problema, um crime de responsabilidade, porque o servidor público ele tem que obrigatoriamente, por uma questão de bom senso, quando ele vai fazer o registro do paciente para um exame, automaticamente no sistema já consta que ele não pertence ao município. Se ele sabe que o paciente é do município, então ele já tem que pegar no sistema e já fazer a alteração. E não faz. Essa pessoa aqui, esse cidadão, ele mora em Piúma, se eu não me engano, há quase 15 anos. E ainda está cadastrado lá no Rio de Janeiro. Aí entra aquela falta de organização. Tomografia computadorizada. Uretrocistografia do Rio de Janeiro, é o mesmo Jaldeci, outro exame que ele fez. Tomografia computadorizada para Iconha. Ressonância magnética de articulação temporomandibular. É caro isso, doutor? O paciente é de Anchieta. São em média de exame de 700, 400, 500, 600. Sendo que pelo consórcio... Esse é um município pobre ajudando o vizinho rico. O município é rico, é mal administrado. Todo mundo fala que Anchieta é um município rico, Piúma pobre, você vê que o pobrezinho, mas... Não faz me rir, vai. Nós temos aqui... ultrassonografia. Nós estamos pagando ultrassonografia. Deixa eu pegar aqui. Desculpa. Sem necessidade, porque o nosso município tem ultrassonografia. Nós estamos pagando pelo consórcio intermunicipal. Nós temos tomografia computadorizada para Marataízes,
ressonância magnética de membro inferior para Iconha, mais uma tomografia computadorizada. Tomografia é caro, doutor? Nós temos mais uma tomografia para Iconha, outra computadorizada para Marataízes. Vereador, para que eu estou ficando doente. Oi? Outra tomografia computadorizada para Anchieta. Aí nós vamos para a radiografia. Quem daqui dos senhores não se lembra que o secretário, não sei se foi o atual, se foi o anterior, se bateu no peito dizendo que nós tínhamos aparelho de última geração? Eu não sei qual foi o secretário, mas foi agora, 2 anos, 1 ano. Foi os dois. Nós estamos pagando uma fortuna de radiografia, sendo que Piuma tem. Um laudo que aqui não faz, que nós não temos, entendeu? Para poder ler o... Nós temos 60 milhões... 60 milhões vereador, mas a gente de royalties de petróleo. Dava para pagar um médico para dar esses laudos, ficar mais barato. 60 milhões de royalties de petróleo, tirando 15% para a saúde, que é obrigatório. Nós temos 9 milhões de reais. E o nosso aparelho não faz o quê, Marta? Você falou? Tem laudo. Que ter médico de laudo, né? É mais barato. Nós temos radiografia para Guarapari, que nós fizemos de gente que mora em Guarapari. Só de ultrassonografia, que eu somei aqui mais ou menos, ultrassonografia, são quase 500. E nós fazemos aqui. Já dá mais uns 80 consultas. Ultrassonografia para Iconha, gente que mora em Iconha. Ultrassonografia, mais 2 aqui para quem mora em Guarapari, para a mesma pessoa. Não, são 2 pessoas diferentes. Para gente de Anchieta, outra para gente de Iconha. Teixeiras de Freitas, Bahia, de novo. Anchieta. Jamil. Ó, tudo isso aqui é só ultrassonografia. Ó, tem acho que umas 10 páginas só de ultrassonografia. Rio Novo do Sul, Anchieta. Vocês percebem? Eu não condeno ninguém, porque eu acho que falar de alguém sem prova é injustiça. E nós temos que ter responsabilidade do que vai falar. Então, eu não ouso falar o nome de ninguém. Mas que nós sabemos que existe uma série de pessoas ganhando eleição aqui por transferência de título, a gente sabe. Isso não é de agora, não. Isso aí já é tradição e não é só em Piuma, não. É na região toda. Ó, relatórios de exames. Só para Anchieta foram 87 exames. 26 para Guarapari, 12 para Alfredo de Chaves, 12 para Rio Novo do Sul, tem para Iconha, tem para Itapemirim. Eu acho que deu para os senhores ter uma noção de que o assunto no que se refere a consórcio intermunicipal, ele efetivamente é um assunto sério e tem que ser investigado. O Poder Legislativo não vai ter condições, mas a gente vai mandar para o Ministério Público, para poder fazer às vezes lá. Eu acho que deu para fazer um resumo daquilo que eu consegui pegar. Peço então aos nobres vereadores, na responsabilidade da função pública que Vossa Excelência ocupam, para que votem favoravelmente na emenda que foi feita com responsabilidade. Convoco Vossas Excelências nessa mesma responsabilidade para estarem assinando comigo a emenda. Isso é o quê? Mais de 300 pessoas de Piuma deixaram de ser beneficiadas. Aqui é Anchieta. Falei. Bom, todo mundo vai discutir ainda. Então, eu convoco Vossa Excelência, se a consciência de Vossa Excelência assim o entenderem, para assinarem junto comigo a emenda. E ela foi feita com muita responsabilidade. É o que eu tinha para falar para os senhores. Botar em discussão o projeto para os vereadores que queiram discutir. Doutor Mário.
Senhores companheiros vereadores por presente, com muita tristeza, a gente vê que o finalzinho de uma administração poderia ser melhor, mas com tristeza, dou uma parte para Vossa Excelência. Eu peço desculpa a Vossas Excelências. Vereadores, Jorge, faltou um dado importante. Além disso tudo que foi colocado, ainda existe uma série de fichas feitas manualmente pela administração, e aí eu não sei se é a funcionária que Vossa Excelência falou, ou se é a funcionária que Vossa Excelência falou, mas tem uma série de fichas que não conseguiu ainda ser colocado no sistema, que está fora a parte disso daqui. E quando eu provoquei a presidente do consórcio, ela me pediu um prazo de 20 dias para encaminhar essas fichas. Ela vai me encaminhar tudo. Nessas fichas, a gente vai saber quem é o servidor que está direcionando consultas e exames. Quando chegarem essas fichas, é que nós vamos fazer a formulação para o Ministério Público. Vereador, Obrigado. não corre o risco deles pegarem já consulta feita aí, não? Tem que conferir se o médico está aí, né? Fico preocupado que nós só temos no município de Piúma, só 20 consultas para pediatria para nossas crianças, 20 neurologia, 20 psiquiatria, 20 otorrinolaria e só 20 ortopedia e só 20 neuropediatria, oftalmologia, fisioterapia. Ainda temos 142 de fisioterapia, também que eu vejo com muita preocupação, porque temos muitas pessoas nesse município amacadas. Se eu não me engano, nós devemos ter mais ou menos uma faixa de 150 ou mais pessoas nesse município que são amacadas, precisando de fisioterapia na sua residência. Também nós temos aqui essa minoria de consultas. Mas gostaria de explicar para vocês que não foi culpa desse Poder Legislativo, dos nobres vereadores. Não foi erro da nossa casa. Nós sempre batemos, discutimos, projeto nessa casa, e como eu tinha dito antes, na semana passada, que também nós tivemos vários momentos aqui, que quando Vossa Excelência sempre falou, que teria que ter discutido junto com os nobres vereadores, não com base de oposição e situação. Tivemos momentos aqui que era para ser discutido de forma de gente grande, defendendo o interesse da população. Muito obrigado. Temos que falar, não? Isso. E boa noite a todos, né? Há uma preocupação muito grande da gente, porque a pediatria, Piúma tem muita criança, 20 consultas por dia vai ser difícil, né? Mas a gente tem que estudar um meio para ano que vem não acontecer mais isso, né? E poder atender o pessoal conforme necessidade. Vereador Maxite. Boa noite, mesa diretora. Boa noite para o presente. Boa noite, nosso líder do PDT, pastor Leomar, presente com a gente aí. Preocupante, né? Situação preocupante, porque saúde é uma coisa de muita responsabilidade. O autor dessa emenda teve a preocupação de dividir as consultas, né, com responsabilidade, apesar de ser poucas, né, as consultas, 20 para as nossas crianças, né, um pouco mais para fisioterapia, mas essa emenda surgiu a responsabilidade de não deixar até o final do nosso mandato nenhuma área descoberta.
Então, quero parabenizar ao vereador que fez essa emenda, né, os demais profissionais, e pode contar com o nosso apoio para aprovar o projeto com a emenda. A emenda também é de Vossa Excelência, vereador, desde já. Vereador Nelson Morguete. Eu não vou falar muito, não. Só agradecendo o elogio de Vossa Excelência. Mas não é mérito, não. Na verdade, a gente está cumprindo a função, né? E a emenda passou a ser de todos nós vereadores, então, parabéns aos vereadores. Só para completar a informação, um fato que eu recebi do consórcio me deixou muito triste, senhor presidente. Todos sabem que o ano de 2009 eu entrei com uma investigação neste Poder Legislativo, logo no início da atual administração, a quem eu ajudei a eleger. E nós fizemos algum questionamento com relação ao consórcio intermunicipal, porque ficou evidente que estavam sendo fraudados procedimentos de relatórios utilizando os dados da AIH, do paciente que chegava no hospital, automaticamente eles passavam por uma ficha e faziam o paciente assinar as duas fichas. Estava havendo fraude no consórcio intermunicipal. E nós requeremos, enquanto comissão, para o Poder Executivo. Até hoje não chegou no Poder Executivo. E qual foi a minha surpresa? Quando o consórcio me entregou a data do expediente, 26 de janeiro de 2010. A secretária municipal de saúde de Piúma, senhora Silveli Férez, em resposta ao ofício número tal de 2009, que foi quando nós provocamos, recebido no dia tal, ratificamos o teor do ofício número tal, que objetivou o relatório de serviço prestado em janeiro de 2009 e ainda em relação à autorização dos pacientes que foram contemplados nesse período. Vimos ainda prestar informações referentes ao período de março a novembro de 2009 e janeiro a dezembro de 2008, porque era um período da fraude, 2008, 2009 e 2010. Ela encaminhou, o consórcio encaminhou para a administração em janeiro de 2010. Nós estamos ainda em plena investigação. Até hoje, foram vários volumes que o consórcio intermunicipal encaminhou, de dados, que nós pedimos para a investigação. Até hoje, o Poder Executivo não mandou para a gente, escondeu. E aí, senhor presidente, fica registrado a minha tristeza de perceber que o Poder Legislativo perdeu um importante momento de investigar, porque o Poder Legislativo não deixou eu continuar e arquivou o processo. Esse do ofício, junto com todos os dados da investigação, nós estamos caminhando na semana que vem, mais tardar a outra, para o Ministério Público, e isso aqui vai junto para a investigação. Obrigado. Exumira. Não, Nilson Rainha. Sem discussão. Vereador Heraldinho Filho. Vereador Isaías Dantas. Isso é o quê? É a discussão do... Bom, tem que falar, né? A gente tem que falar, porque a gente tem que mostrar a nossa cara, tem que mostrar que estamos insatisfeitos com a situação. Eu tenho que falar o porquê que eu assinei nessa emenda. Eu não posso me omitir, porque a população votou em mim, acreditou em mim, estou lá de novo para brigar por vocês, e eu tenho que mostrar minha cara. Eu não tenho que ficar sem discussão, me escondendo. Eu tenho que falar, porque vocês merecem o respeito. A população piumense merece o respeito. Igual vocês foram prejudicados, teve candidato vereador que foi prejudicado, Jackson, que hoje está na Suprema, podia ser vereador eleito, porque fizeram politicagem em cima disso da saúde. E eu tenho que falar porque eu estou insatisfeito. Eu tenho que falar o porquê que eu estou indignado, eu tenho que falar o porquê que eu assinei também a emenda, porque teve muita gente prejudicada. E muito mais a população. Gente que vem de Itaipava fazer exame aqui, enquanto os daqui não tem condições de fazer, não está tendo oportunidade. Realmente o que o vereador Nelson Morguete falou, não teve padrinho. E aí o Jackson não teve exame para poder marcar, não teve espaço dele nos exames. Na cirurgia, talvez. E aí ele perdeu o espaço dele na Câmara. Poderia ser um vereador, hoje com mandato, um vereador eleito. Mas houve alguma coisa muito forte para só a turma da saúde ser eleita.
E aí, por isso que nós estamos pagando hoje. Eu não posso me omitir, ficar quietinho, tem que falar. Nós temos que falar, porque aí vocês ficam sabendo a insatisfação de cada um. Não estou satisfeito. Mais um momento que Piúma passa, sofre por causa da má administração. E por isso que o povo deu o seu grito de liberdade nas urnas, porque realmente é um absurdo o que está vivendo Piúma, a história de Piúma, a história política, uma politicagem, e o momento chegou, e o povo deu o grito de liberdade. Muito obrigado, vereador. Vereador Jorge Miranda. Boa noite a todos. Já falei lá no início, mas vou voltar a falar aqui de novo, que tomei algumas anotações aqui, não só de Teixeira de Freitas, mas de outros estados, municípios. Só o povo de Piúma, uma pequena conta que eu fiz aqui, foram 300 pessoas que deixaram de Piúma de ser beneficiado. Não deu para anotar todas. Não deu para anotar todas. Então, ainda faltou, não vou dizer nem profissional, da irresponsável funcionária, porque quando o funcionário ele é inteligente e ele está apto, ele responde na hora. Ainda nós vamos aguardar, pelo que o vereador Nelson Morghetti me falou ali, que ainda vai ter que responder algumas coisas. Mas, falando diretamente com a responsável do consórcio, nós já podemos observar que nós aqui não estamos falando de boca para fora, nós estamos mostrando o que está no papel que veio de lá. É isso, Vossa Excelência? Aí ajuda outras pessoas, como o vereador Isaías disse, deixando de ajudar o grande guerreiro, nosso amigo Jacques. Favoreceu tantas pessoas de fora. Enquanto você, meu amigo, poderia estar aqui em 2013, sentado aqui junto com a gente. Mas é isso aí. Eu tenho certeza absoluta que a pior justiça é a justiça divina. E Deus vai cobrar. Deus vai cobrar. Porque muitas das vezes eles ficam na rua denegrindo a imagem do vereador, e uma pessoa que ganha um saláriozinho tão sacrificado, às vezes teve que pagar. Teve que ir lá, uma clínica particular, pagar um exame, porque por muitas das vezes, como Vossa Excelência falou aqui, não teve o padrinho político, que eu sou contra. Eu acho que o direito é de todos, é de você chegar em qualquer repartição pública, o nome já diz, público, é do povo. Você ter o direito de ser bem recebido. Você ter o direito de ser atendido. Você não precisa ter padrinho, não. É verba do governo estadual, é verba do governo federal e a arrecadação municipal dos impostos que vocês pagam, que eu pago. Que quando a gente compra uma caixa de fósforo, se eu não me engano, deve ser 35 ou 70 centavos, o município está arrecadando. Aí você imagina de quantas caixas de fósforos são consumidas neste município. Eu estou falando de uma caixa de fósforo de centavos. Porque se eu chegar numa lata de óleo de R$2, num pacote de arroz de R$10, todos nós pagamos os nossos impostos. Mas quando chega na hora da gente reivindicar, na hora da gente receber algo em troca, somos prejudicados. Aí me vê um cidadão que, por influência, não sei de quem das contas, não, aqui é fácil. Aí vê lá dos quitos, não sei de onde, e vocês ficaram na fila de espera. Bonito, né? Aí depois me vem com blá blá blá, com conversa fiada, e o vereador Jorge Miranda está perseguindo. Não sou perseguidor, não. É o meu segundo mandato. Porque o povo reconheceu que eu mereço estar aqui. Eu nunca persegui ninguém, não. Nunca. Nunca. Nunca fui perseguidor. Sou filho de comunista. Mas eu não segui os ideais do comunista. Eu sou do povo. Eu fico triste quando eu vejo essa situação. O povo merece ser bem atendido
Não, mas atende uma pessoa que não sabe nem onde que é Piúma, por um simples telefonema. Não, vem para cá. Aí vocês que acordaram aí de madrugada, para ficar na porta do posto lá, não foram favorecidos. Aí depois querem culpar o vereador. Nós não somos culpados, não. Nós estamos fazendo aqui o nosso papel. É pouco, eu estou preocupado. Digamos que um pediatra chegou na terça-feira, o consórcio preparou o papel e mandou na quinta-feira, no mais tardar para liberar. Aí chegou lá 20 mães e 20 crianças, acabou. Nós fomos culpados. Culpado foi quem gastou o dinheiro antes do tempo. Culpado foi quem gastou o dinheiro e não prestou conta. Aí joga a bomba para cima da cama. Mas Deus foi muito bom. Jogaram uma bomba sem pavio. Porque ela não vai explodir na nossa mão. Vai explodir na mão do irresponsável. Porque eu estou vendo que aqui tem pessoas conscientes. Pessoas que quando alguém for levar na mente de vocês, falar para vocês que os vereadores são culpados, vocês hoje têm argumento. O culpado é você que está sentado aí que não fez o seu papel direito. Nós temos que se defender também, não é só ouvir não. Muitas vezes nós somos omissos ao erro, ao pecado, por ouvir e se defender. Mas hoje vocês estão aqui, estão sendo com a consciência limpa, que o erro não parte daqui, o erro veio de lá. Passo a passo para Vossa Excelência. Só um comentário. Eu falou de que o senhor é perseguidor, está sendo tratado de perseguidor. Não queira tirar meu tio. Não queira tirar meu tio. As administrações que eu investiguei até hoje, todas elas são unânimes para que eu sou perseguidor. Então, venha ser o que é que serve. Vossa Excelência, como eu falei, que estão. Porque a funcionária de algumas pessoas que chegam lá, eles vão na minha casa e falam assim: Jorge, eu quero tirar uma dúvida aqui. É você o culpado? A pessoa, por que você está falando isso? Não, porque a pessoa lá, eu falei assim, ela é uma irresponsável. Manda ele lá para a Câmara se defender. Para vocês que não sabem, ou sabem, fique sabendo de novo. Nós temos aqui o espaço do cidadão. Se você tem algo a questionar, a gente tem aqui um microfone para que vocês venham se defender. Por que ela não veio aqui? Temos sessões todas as quarta-feiras. Oswaldo, tem quantas quarta-feiras que isso está aqui? Eu quero que você responda no microfone para dizer se o vereador Jorge Miranda está manipulando. 24, quantas sessões? 1, 2, 3, 4, hoje é a quinta sessão. A quinta sessão. Então vamos assim, eu não sei contar. Ela não vem na primeira, ela não vem na segunda, ela não vem na terceira, ela não vem na quarta, a última é hoje. Por que não veio aqui responder? Mas amanhã, aí fica lá, na sexta-feira, na segunda-feira. Mas vim aqui falar, eu errei, eu quero me consertar. Não vem, porque é irresponsável. Mas eu quero dizer para vocês que no mais tardar semana que vem vai estar liberado, né, vereador? E vocês vão ser atendidos. Desculpa. Obrigado pela parte. Não, o vereador, Labre Dilma, falou que ele vem sim aqui se defender sim. Antes de pintar essas outras denúncias de cidades vizinhas que estão sendo beneficiadas. Aí, quando começou a fomentar esse assunto, aí já não veio mais. Até então, ele estava vindo aí para tentar aprovar isso, sem manifestar muita coisa, sem aparecer muita coisa. Mas aí começou a aparecer alguma coisa e ele já subiu. Aí já não veio mais mesmo. Só queria só... Então, o cara caracterizou que existe culpa nisso aí. Existe erros de pessoas que terão que pagar, mas o povo é inocente. O povo só está ali mesmo porque precisa. Porque se as pessoas tivessem um bom plano de saúde, eu tenho certeza que ninguém vai ali. E quando chegam lá, são tratados dessa maneira. Esses dias o cidadão chegou lá para pegar um remédio, o farmacêutico que estava lá disse que não tinha. Eu falei, claro que tem. Você acha que ele não foi para a minha cara? Aí eu falei assim, então você vai lá agora, eu vou botar na calça aqui, nós vamos no Ministério Público. Pode usar meu nome, não tem medo não. Aí, ele quando virou as costas, o rapaz falou
Isso vai mudar. E o povo vai ser beneficiado. Gente, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Projeto em votação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação com emenda. Vereadora Marta Chefe, pela aprovação com emenda. Vereador Maxite. Pela aprovação com emenda. Vereador Nelson Morguete. Pela aprovação. Vereador Nilson Rainha. Pela aprovação com emenda. Vereador Herodinho Filho. Pela aprovação com emenda. Vereador Isaías Dantas. Pela aprovação com emenda. Vereador Jorge Miranda. Em favor do povo de Piúma, pela aprovação com emenda. Projeto aprovado. Senhor presidente. Só para caminhar, antes do vereador falar, que eu acho que ele vai sair. Então a gente pede para o vereador Luiz Marinho Marxiste para que sensibilize o executivo para segunda-feira, parte da manhã, tentar agilizar o mais rápido possível para poder encaminhar isso ao recurso. E a Procuradoria Legislativa para que segunda-feira de manhã esteja já prontinho para eles assinarem a lei. Então tá bom. Obrigado. A parte com Vossa Excelência, em nome de todos os vereadores, gostaria de dar os parabéns para o seu mais novo pai desse município. Obrigado, obrigado. Em nome de todos os vereadores, funcionários dessa casa, que seu filho tenha bastante saúde. Filha, bastante saúde. Obrigado. Tá? E que seja feliz. Quero agradecer a paciência do evento que o senhor dos funcionários diz. Esses dias que eu tive que ficar realmente afastado, as nossas famílias não são daqui, né? Nossas famílias são do norte do estado, então eu tive que ficar fazendo um papel de pai, de esposo ali mesmo para poder ajudar, porque a minha esposa Obrigado, obrigado. Agradeço a todos vocês e. Obrigado pelo nome, Heraldinho. O nome da menina é Daniele, né? Deus é o meu juiz e eu agradeço a Deus pela vida da minha filha, da minha esposa e por cada um de vocês que puderam me dar esse apoio nesse momento. Tá? Obrigado. Agradeço a vocês. A sessão tinha uma homenagem hoje da Mariquinha, mas ela é uma pessoa muito simples, humilde. Acho que ela deve ter ficado com vergonha. Começando com a vereadora Marta Chefe, eu pedi que ela conduzisse um buquê de flores, levasse para ela, e um título de homenagem em nome de todos os vereadores. Por ser mulher, eu pedi que a senhora fizesse lá em nome de todos os vereadores. Por enquanto, nada mais a tratar, todos vão com Deus para encerrar a sessão.